Quando uma adolescente da cidade de Bath, Inglaterra, foi brutalmente atacada em 1984 por longos 30 anos, a polícia perseguiu seu assassino fazendo apelos ao público que se apresentasse com informações que ajudassem a levá-lo à justiça. No entanto, os investigadores e a família da linda Melanie Rhodes certamente nunca poderiam ter previsto que seria alguém do próprio sangue do suspeito que detinha a chave para colocar o culpado atrás das grades. If I were worried about something, my wife would know. I couldn't keep it from her. And this chap now has had 4 days to live with this. Somebody close to him will realise that something is up. He's got to be a very hard man indeed to be able to keep it to himself. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Melanie Rhodes. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal se for novo por aqui e de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Era a madrugada de 9 de junho de 1984 e Melanie Rhodes, de 17 anos, estava em uma boate com o seu namorado e alguns de seus amigos. Eles queriam relaxar antes de suas provas finais no colégio, que deveriam começar na semana seguinte, e não deixariam muito tempo para socialização e festas. O clube havia fechado às 2 horas da manhã e o grupo de amigos começou a caminhar pela cidade até suas respectivas casas. O namorado de Melanie se ofereceu para chamar um táxi para ela, mas ela insistiu que ficaria bem e iria para casa andando. A jovem já havia percorrido aquele trajeto muitas vezes e Bath era considerada uma cidade segura. Melanie foi vista pela última vez na Broad Street, a uma curta distância de sua casa. Porém, essa foi a última vez que ela foi vista com vida. Na manhã seguinte, um leiteiro fazendo suas entregas com seu filho de 11 anos encontrou o que de longe inicialmente parecia ser um manequim de loja. No entanto, para seu horror, ao se aproximar, ele descobriu que era, na verdade, um corpo. A polícia foi chamada e, ao chegar, encontrou uma jovem sem vida em uma poça de seu próprio sangue. Ela havia sido apunhalada 26 vezes. Suas chaves estavam próximas e nelas estava anexado um chaveiro com a palavra Melanie. Os investigadores precisavam encontrar a identidade da vítima, então eles deram um passo incomum. Ligaram o alto-falante da viatura da polícia e dirigiram devagar pelas ruas próximas, chamando pelo nome Melanie. Enquanto isso, a mãe de Melanie, Jean, acordou naquela manhã e descobriu que sua filha não havia voltado para casa. Enquanto ficava preocupada com o paradeiro da adolescente e tentava decidir por onde começar a procurá-la, ela ouviu uma voz metálica vindo da rua e percebeu o que a voz estava dizendo. Jean abriu a porta da frente da casa e correu atrás do carro da polícia, batendo no porta-malas para que ele parasse. Quando ela disse que tinha uma filha chamada Melanie e que ela não havia voltado para casa na noite anterior, não podia imaginar que fosse receber a terrível notícia de que sua filha amada nunca mais voltaria para casa e que ela havia sido morta na rua a poucos metros de sua própria residência. O assassinato brutal de Melanie desencadeou uma das maiores caçadas humanas que o Reino Unido já viu. A polícia contou com a ajuda da mídia e jornais locais, onde fizeram apelos e solicitaram que os residentes da pequena cidade entrassem em contato se tivessem alguma informação ligada ao caso. Eles receberam dezenas de ligações e dicas, oferecendo vários nomes de pessoas que a polícia deveria investigar. No entanto, embora 94 homens tenham sido presos como suspeitos em potencial, nenhum deles foi acusado pelo crime. Meses se transformaram em anos, e durante todo esse tempo, o assassino de Melanie ainda estava por aí, solto em qualquer lugar. Apesar de uma operação que contou com a ajuda de 700 policiais e funcionários diretamente envolvidos na investigação, com o passar do tempo, ninguém jamais conseguiu desvendar o caso e descobrir quem poderia ter cometido um crime tão cruel. 11 anos depois, em 1995, com o avanço da tecnologia, a polícia de Somerset conseguiu isolar o perfil de DNA do assassino, usando evidências armazenadas desde 1994. Só então, o perfil foi colocado em um banco de dados nacional pela primeira vez, mas a grande expectativa dos investigadores foi frustrada quando não houve correspondência.
Para o 25º aniversário do assassinato, em 2009, um especial de televisão foi ao ar com o objetivo de refrescar a memória do público sobre a morte de Melanie. O apelo funcionou, mas embora muitas ligações tenham sido recebidas e o nome de 70 suspeitos tenham sido fornecidos à polícia, nenhum deles correspondeu ao DNA. Em 2014, as autoridades se manifestaram dizendo que achavam que os avanços da tecnologia de DNA os estavam aproximando da captura do assassino e que começaram a entrar em contato com centenas de pessoas para coletar mais amostras de perfil genético para comparação. Então, naquele mesmo ano, houve um avanço repentino, quando uma mulher de 43 anos foi presa por causa de um distúrbio doméstico em que ela quebrou uma peça de joalheria pertencente ao namorado. Quando ela foi submetida a um teste de DNA de rotina, os investigadores descobriram, para seu espanto, que o perfil genético sinalizava o arquivo do caso Melanie Road. Embora o DNA da mulher não fosse uma correspondência exata, era próximo o suficiente para a polícia perceber que o assassino provavelmente vinha da mesma família. Empolgados, os investigadores agiram depressa e enviaram uma equipe de especialistas para coletar amostras de DNA de alguns dos parentes da mulher, incluindo seu pai, Christopher Hampton, de 64 anos. Christopher, um ex-pintor e decorador, aparentemente era um homem de família tranquilo, que nunca teve problemas com a lei. Ele não chegou a ser investigado pela polícia na época do crime. Entretanto, os detetives descobriram que ele morava em uma área próxima ao local onde o corpo de Melanie foi encontrado em 1984. Depois de uma espera ansiosa pelos resultados, o DNA de Christopher Hampton voltou da análise e era compatível com o sêmen encontrado nas calças e na virilha de Melanie. A cuidadosa preservação das evidências em 1984, quando os técnicos que analisaram a cena do crime não podiam imaginar o futuro avanço da ciência forense, foi fundamental e levou a polícia ao seu autor depois de 30 anos. Como resultado, a investigação ganhou um prestigioso prêmio internacional, no qual toda a equipe por trás dela foi homenageada por seu incansável trabalho no caso. No julgamento, um júri foi informado de que Melanie havia sido emboscada e apunhalada enquanto caminhava para casa naquela noite de 1984. Christopher Hampton a perseguiu por cerca de 30 metros antes de alcançá-la, apunhalando-a muitas vezes antes de violentá-la. Mesmo com os testes de DNA confirmando que Christopher tinha 99,9% de chances de ser o assassino, ele insistiu durante todo o tempo que era inocente. Porém, em uma tentativa de evitar a prisão perpétua, no último minuto, Christopher se declarou culpado das acusações contra ele, talvez reconhecendo finalmente que a evidência forense era incontestável. Ao proferir a sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 22 anos, o juiz dirigiu-se diretamente ao culpado, dizendo: "Você se casou, teve um filho e viveu sua vida familiar por todos esses anos, sabendo da extrema miséria que deve ter infligido à família de sua vítima, mas você foi muito insensível e covarde para acabar com a mágoa deles. Agora, você provavelmente vai morrer na prisão." Embora tenha demorado muito para que o assassino de Melanie Road fosse pego, talvez pareça apropriado que sua própria filha tenha garantido que Christopher não escapasse impune. Tudo isso, é claro, não teria sido possível se a polícia tivesse desistido do caso. Porém, graças ao incansável trabalho desses verdadeiros agentes da lei, a família de Melanie Road pôde finalmente ver a justiça sendo feita. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. When police officers hear sentences, quite often they are not that satisfied with the sentence. You know, they know that parole might kick in. Interestingly, the judge in this case, albeit he gave him life and gave a recommended sentence, did say, but it is quite likely you will die in prison. And hearing a judge say that was, in a sort of bizarre way, quite pleasing. Because since 1984 he's been free. He committed such a horrendous crime. If he dies in prison, so be it, he dies in prison.
I don't think the family would like to think of the idea of him coming out and carrying on with his life.